Olá pessoal, estamos em mais um tempo de devocional. Meu nome é Michele Gontijo, no nosso canal Entre Leões. Hoje vamos tratar sobre um tema maravilhoso. Qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido para cumprir a obra do Senhor? É sobre isso que vamos tratar, então pegue sua Bíblia, mas antes disso, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos, amém? Entregando esse momento diante do altar. Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo de devocional. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para compreender mais a sua palavra. E eu te entrego esse momento diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? O nosso tema de hoje está em Mateus 22, versículo 14. Então, nós vamos tratar aqui sobre a diferença de ser chamado e ser escolhido. Então, capítulo 22, versículo 14, que diz lá o seguinte: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual a diferença entre ser chamado e ser escolhido diante de Deus? Porque muitas vezes você vê pessoas com grandes talentos, né? São ungidos do Senhor, mas não cumprem o seu chamado diante de Deus, não cumprem o ministério que Deus colocou diante deles. E é sobre isso que a gente vai tratar em homenagem ao meu pai, Ismael Gontijo. Então, quando Deus nos chama para cumprir esse chamado, a primeira coisa que nós temos que ter é mudar as nossas vestes. Se você vê o início do capítulo 22, Jesus dá uma parábola sobre o banquete que vai tratar sobre aqueles que são chamados, mas que devem ter as suas vestes mudadas para estar diante do banquete do rei. E aí Jesus termina com esse versículo 14 que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas vezes nós acreditamos que cumprir as promessas do Senhor é apenas se apresentar no banquete. Mas nós esquecemos que nós temos que mudar as nossas vestes. O que significa mudar as nossas vestes? Mudar aquilo que nós somos, nos sujeitar diante de Deus para poder cumprir aquilo que Ele deseja. Para Deus, os fins não justificam os meios. E nós temos que saber que não adianta nós tentarmos cumprir um chamado sem estar em obediência diante de Deus. Ao longo da minha caminhada cristã, meu pai foi uma referência de fé para mim. Todos que conheceram meu pai sabem que ele não era uma pessoa triste, né? Sempre estava feliz com com o futuro, com as promessas de Deus. Ele era uma pessoa otimista sempre. E acima de tudo, ele era uma pessoa que tinha fé nas promessas que o Senhor tinha para ele. Quando Deus o chamou a primeira vez, ele estava saindo de casa e ele viu uma mulher que estava sendo socorrida pelo SAMU. E Deus disse para ele: você vai orar por ela. E ele falou assim: não, eu não vou fazer isso. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o meu pai dizer que não ia fazer alguma coisa. E naquele momento em que ele viu aquela mulher naquele estado, ele foi trabalhar, virou as costas e foi embora. E durante 3 dias ele ficou incomodado com aquilo, não saía aquele pensamento de que ele tinha que encontrar aquela mulher. E a mulher morava provavelmente no mesmo prédio que ele, então ele ligou para o porteiro e ali o porteiro disse para ele assim: olha, pastor, ela mora aqui sim, eu vou passar o telefone para o senhor, o nome dela é Maria. Ele ligou lá, mas não era o telefone da mulher. E atendeu a filha dela soltou os cachorros, falou: olha, pastor, não queremos pastor aqui na minha casa, não me interessa quem o senhor é. Desligou o telefone na cara do meu pai, daí meu pai disse: poxa Deus, o que é isso? De repente o porteiro liga de novo e fala assim: olha, pastor, dei o telefone errado para o senhor. O telefone dela é esse, é porque elas têm o mesmo nome e as duas estão morrendo de câncer. E o pai ligou a segunda vez e conversou com a filha da mulher, essa mulher também tinha uma filha.
E a filha falou assim, claro, pastor, vem aqui orar pela minha mãe, ela precisa mesmo. Nós estaremos esperando pelo Senhor hoje mesmo. E meu pai e minha mãe foram. E quando eles estavam na porta da casa, a mulher que estava lá deitada na cama disse assim, meus anjos chegaram. Que bonito, né? Meu pai chegou, conversou com ela e ela falou assim, há 3 dias atrás, Deus me disse que viriam pessoas aqui orarem por mim. Mas vocês demoraram tanto. O que aconteceu que vocês demoraram tanto? Depois daquele dia, meu pai prometeu que ele nunca mais iria se opor em nenhum momento de cumprir o chamado do Senhor. E é por isso que todos aqueles que meu pai orou, começou ali. Começou naquele momento em que ele prometeu ao Senhor que jamais iria deixar de fazer aquilo que o Senhor falou. Essa é a diferença entre aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Se o meu pai tivesse recusado naquele momento de orar por aquela mulher, ele jamais saberia aquele milagre que iria acontecer. Muitos de nós nos recusamos a cumprir o ministério que o Senhor coloca em nossas mãos. Deus nos dá talentos, Deus nos unge, Deus nos envia. Mas nós dizemos não, não queremos fazer, não queremos nos incomodar, não queremos fazer a diferença, porque é difícil fazer a diferença. É difícil nós vencermos nós mesmos em obediência diante de Deus. Então, mude suas vestes, coloque diante do Senhor aquilo que o Senhor colocou no seu coração e diga assim, eu quero cumprir esse chamado, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja, eu quero realizar aquilo que o Senhor almeja. Porque quando você fizer isso, pessoas serão abençoadas, pessoas serão impactadas com os talentos que o Senhor colocou na sua vida. Porque nosso mundo é um mundo de fúria, mas ele precisa que os servos do Senhor, os servos de amor, possam refletir a imagem de Cristo nesse mundo. Amém? Então essa é a diferença entre ser chamado e escolhido. Os escolhidos vão e fazem aquilo que o Senhor manda em obediência. Mas os chamados, esses simplesmente dão as costas para aquilo que o Senhor falou, para aquilo que o Senhor pediu. Porque Deus sempre nos pede alguma coisa. Ele não nos obriga a nada. Essa é a diferença. Amém? Então era sobre isso que eu queria deixar, o testemunho da minha família e colocar esse versículo diante de vocês. Deus abençoe e eu quero entregar esse momento de devocional, amém? Senhor Jesus, nós colocamos os chamados de cada um que escuta esse vídeo agora diante do seu altar. Pai querido, que o Senhor toque no coração deles, Pai, que eles possam cumprir os ministérios e o chamado que o Senhor colocou, para que eles possam ser a diferença na vida de pessoas que precisam, a diferença nesse mundo, Pai. Porque nós precisamos de pessoas que possam fazer a diferença, não aqueles que criticam uns aos outros, mas que se levantam e fazem aquilo que o Senhor deseja, em amor, em humildade, em alegria. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus abençoe vocês e até a próxima.